Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Freitas, aqui do CIAT. Hoje eu estou supervisor de mobilização e engajamento aqui dos processos de restauração florestal e vou iniciar um processo agora de coordenação de um processo de construção de um SAF lá no CETREX, né? Que tem um objetivo de ser um SAF escola, né? Um projeto experimental onde a gente vai adquirir esse conhecimento, trazer esse conhecimento de sistemas agroflorestais aqui para a região. Então, a gente pensou em trazer o Maurício, né, o Maurício Hoffman, veio lá de Brasília, para poder dar essa consultoria. Né? O Maurício tem uma larga experiência com negócios agroflorestais e a gente está trazendo o Maurício para poder fazer uma avaliação lá do nosso espaço, aqui da região, do contexto, né? De um contexto mais amplo. Até queria perguntar ao Maurício assim, quais são as impressões que você vem colhendo desde que você chegou aqui sobre a região, como que o SAF ele pode casar com as nossas necessidades sociais, ambientais, econômicas. Qual é a avaliação que você faz? Então, Guilherme, eu estava observando, né, assim, tem uma coisa interessante, né, assim, o contexto da região, né, eu estava lendo mais cedo, né, no site da prefeitura um pouco do histórico da região. E tem uma reflexão muito importante a gente fazer aqui nessa região, porque, por exemplo, a gente escuta, tem uma palavra do Ernest que ele fala assim, que quando uma pessoa, uma sociedade degrada o ambiente que ela está, ela é expulsa do lugar, né, o ambiente expulsa ela do lugar. E aqui, Governador Valadares tem uma história muito breve, né? Porque assim a colonização, digamos assim, a ocupação desse território foi muito recente, né? Por uma questão das terras estarem reservadas pela coroa, né? No século passado, retrasado. E aí veio uma imigração para cá e começaram a tirar madeira, isso na década de, tá lá escrito lá no site, lá na década de 40, 50, 60. Entraram, assim, tiraram madeira, ocuparam a área, começaram o processo de agricultura e rapidamente, você vê na década de 80, 90, esgotou-se os recursos, né? As famílias sem perspectiva financeira começaram a imigrar, né? A emigrar, a ir para outros lugares, né? E então, assim, a gente vê que assim, a questão ambiental, eu achei isso muito interessante, né? Realmente, o lugar expulsou as pessoas, porque acabou os recursos, né? As pessoas tiveram que ir para outro lugar e em busca de recursos e o lugar, assim, ficou completamente degradado. Então, assim, a gente anda de carro aqui nas estradas, assim, vendo aqueles morros tudo pelado, assim, com vossoroca, com erosão, assim. Ou seja, aquilo lá não sustenta nem gafanhoto, né? Assim, não tem mais o que vive naquilo lá, porque virou um ambiente árido, né? Então, assim, é um contexto, empobrece a cidade, não vira dinheiro, não tem alimento, não tem fluxo financeiro. Então, assim, a destruição do ambiente destrói a civilização. Então, isso, assim, ficou, assim, para mim foi marcante, assim, ter chegado aqui e visto isso, né? Eu já tinha visto isso em outros lugares de Minas Gerais, né? Mas, assim, a gente estava conversando ontem, e o Pedro contando da história da região e tudo, assim, como é que isso, assim, foi rápido e marcante na região. Então isso aí para mim é um ponto assim que digamos assim que é o início para uma nova história, porque assim do jeito que está agora não tem mais para onde ir, já digamos assim esgotou os recursos, não tem mais o que fazer na área rural. Só existe uma opção, alguma coisa que recupere o ambiente. Então a gente chega nesse ponto que a gente está hoje. Você deve ter notado, assim, quando você chegou aqui, né, até pela paisagem, pelas pesquisas, as pesquisas que você fez, que tem o aspecto econômico daqui, ele está muito ligado à bovinocultura, né, tanto de leite quanto de corte, principalmente no modelo extensivo, né? E isso claramente tem afetado ambientalmente a região, né, empobrece as terras, degrada, essa prática é insistente. Como que a agrofloresta pode ser uma alternativa e talvez também conciliar essa cultura da bovinocultura, principalmente do leite, né? Como casar essas iniciativas? Eu acho assim, isso que você está falando, né, assim, é um processo histórico, né, assim, só recapitular, assim, primeiro veio o ciclo da madeira, né, limpou né, o termo que se usa é esse, né, limpou a área, né, depois veio a pecuária, né,
E aí intensificou o processo de degradação do ambiente, principalmente porque é uma pecuária, digamos assim, extensiva, né? Por mais que seja de leite, é mais extensiva, né? E você chegou num ponto que os negócios não são muito rentáveis, né? E eu acho que esse é o ponto de virada, né? Por mais que a gente fale em sistema agroflorestal, agrossilvopastoril, eu acho que o ponto interessante é negócio financeiramente interessantes, né? E aí entram assim numa perspectiva, digamos assim, de rearranjar, né? Eu acho que um sistema de porque já existe uma cultura, né, com o gado aqui na região, né? Então nesse arranjo novo tem que englobar a questão da pecuária, né? Com modelos de negócios, né? Pode ser fruticultura ou alguma coisa que integre isso, né? Então o que a gente está pensando junto nesses dias, né, lá no CETREC, é de construir um modelo que produza forragem para o gado, né, e produza frutas. Por quê? Porque o mercado, a gente ontem esteve visitando o Ceasa aqui da região, né? Ceasa, né? É o Ceasa. E assim, tem o abastecimento de frutas da região vem todo de fora e de longe, né? Então a gente tem uma oportunidade de mercado, né? Com uma capacidade de competição, né? Ou seja, de colocar um produto no mercado aqui melhor e mais barato, né? Então a gente tem, por causa da logística da região, então tem como fazer isso, tem espaço no mercado. Então assim, é uma questão de montar o arranjo e entrar para ocupar um espaço no mercado que assim está sendo atendido por quem está muito longe. Por quê? Porque os negócios da região não estão atendendo a demanda de frutas e coisas da região, né? Então, assim, entrar para esse ramo de fruticultura é uma oportunidade de negócio muito boa e casar isso com a pecuária é uma necessidade, né? Eu acho que é uma necessidade para, inclusive, ocupar melhor as áreas da região. Ontem nós estivemos no CETREX, né, que é um centro de referência em treinamento e tecnologias sociais. O CETREX ele dispõe lá de várias opções para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar, né, para poder dar uma variada na renda, né, você não colocar todos os ovos numa cesta só, né, a gente costuma dizer. Então o CETREX tem esse objetivo de formação e educacional, né, tendo lá sala de aula, alojamento, refeitório, mas esse espaço rural de interação, né, para as comunidades, para as famílias conhecerem, os técnicos também. Como que você vê assim, essa oportunidade da gente poder casar o SAF do CETREX com essa parte educacional? O modelo que a gente está pensando, né, tivemos pensando ontem lá, é um modelo que vai integrar, digamos assim, uma estratégia de produção de forragem, né? Então vão ter duas áreas, uma área com produção de forragem e fruticultura e uma área mais de sistema de pastagem rotativa, né? Então, digamos assim, o gado vai ser semi-confinado. E isso, assim, tem uma série de vantagens nesse aspecto, né? O CETREX ter essas duas áreas, digamos assim, de validação de tecnologia é uma coisa muito estratégica, porque toda vez que alguém quer empreender um negócio, uma fazenda quer entrar num novo ramo de tecnologia, ela tem que validar aquilo, ela tem que testar, tem que fazer uma área piloto, tem que estudar mercado, né? Então, vocês estão fazendo isso, né? Estão fazendo essa parte de estudar mercado, estão, digamos assim, montando um arranjo da agroflorestal conectado com o contexto da região, né? E incluindo a pecuária nisso. Então, assim, é um modelo que está sendo proposto para ser testado lá, muito bem conectado com a necessidade da região, né? Então, assim, muito importante para as pessoas estarem visitando, conhecendo, e a partir dessa experiência, cada, digamos assim, produtor rural desenvolver a sua também, porque nada impede de mudar alguma cultura agrícola dentro do arranjo produtivo, né? De acordo com o interesse do produtor rural, porque quem realmente, digamos assim, vai entrar para o ramo, que vai botar dinheiro, que vai plantar em escala, que vai reestruturar as propriedades financeiras, as condições financeiras da propriedade, as condições de negócio em si, vão ser os produtores da região, né? Então, assim, eles vão ter que adaptar, né? Assim, o que a gente está fazendo aqui é uma construção de conhecimento, né? É um teste, é uma experiência, toda com análise financeira, com pesquisa de mercado, e nós vamos aprofundar muito nisso, né, ainda. Mas assim, quando um empreendedor
se coloca no lugar de empreender, é muito importante que ele tome o negócio para ele. Vou fazer o meu negócio. Eu não estou copiando o negócio do Cetrex, do CIAT. Não, o negócio é dele. Porque se der errado, o responsável é o empreendedor, não é o Cetrex nem o CIAT. Né? A gente está fazendo, digamos assim, dando um auxílio. Mas é muito importante para quem empreende ter essa postura. O negócio é meu, eu vou fazer o melhor que eu puder. Se tiver que mudar alguma coisa, eu mudo. Vou fazer o meu negócio. A gente tem, né, você falou, mencionou no início da conversa, a gente tem essa cultura do imigrante, né? As pessoas que vão lá em busca do dólar, do euro, mas essas pessoas têm o desejo de voltar. E geralmente elas voltam com a ideia de empreender na pecuária, comprar uma propriedade rural, né? É muito comum isso aqui. E hoje, né, com esse cenário novo, a gente tem aí o arroba do boi despencando bastante, né? Passou de R$ 300 aí nos anos anteriores e agora está bem mais baixo. Então, quem vem de fora para poder investir o dinheiro deve observar assim, quais estratégias econômicas que possam, além da pecuária, casar com outras coisas. Do ponto de vista de negócio, né? Eu acho que a visão assim de quem empreende, né? Por isso que eu puxei um pouco essa toada de quem empreende e da responsabilidade que é empreender, porque assim, por exemplo, pecuária tem um ciclo, né? De 7 a 9 anos, né? Então assim, esse é o ciclo. Quem entra na pecuária tem que saber disso, né? Agora está num momento de baixa, né? Vai levantar. Quem não sacou isso ainda, resolve sair. Agora não é o momento de sair da pecuária, agora é o momento de entrar na pecuária. Interessante, né? Então, assim, ter essa visão de negócio, e todo negócio é assim. Você pegar a pimenta do reino, você pegar banana, abacaxi, toda a cultura tem seu ciclo, né? Não só o ciclo anual, né, de produção agrícola, mas tem um ciclo maior. Um ciclo onde, às vezes, muita gente entra e muita gente sai. Então, quando tem muita gente saindo, é hora de entrar. Quando tem muita gente entrando, é hora de sair. Ou, pelo menos, diminuir o investimento naquele ramo de negócio. Então, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, esse contexto da pecuária aqui, tem muita gente que vai para fora, capta recurso e volta e entra no mesmo ramo. E entra sem uma visão de negócio. Entra como assim, simplesmente uma estratégia. Não, agora eu tenho capital, vou entrar. Não é bem assim. A história não é bem assim. Então, assim, o que a gente está construindo, né, essa experiência que a gente está construindo na Cetrex, ela conecta pecuária com fruticultura, com produção de forragem e com outras coisas, né? Então, um empreendedor, ele tem que ter arranjo de negócio, né? Você pode ter um negócio inicial, que você entra e estrutura ele, e depois esse negócio cria a possibilidade de outro negócio que se conecta, e outro negócio que se conecta, e vão se criando arranjos de negócio. Aprendi isso com um senhorzinho de mais ou menos 70 anos de idade, aqui no interior de São Paulo, viajando com ele me contratou para fazer uma consultoria, e eu perguntei para ele, como é que o senhor começou? E ele respondeu assim, meu pai tinha um caminhão, a gente começou a trabalhar com meu pai, eu e meu irmão, não sei o quê, a gente foi comprando mais caminhão, foi crescendo, né? A gente montou uma transportadora. É porque ele tem uma fazenda de 5.000 hectares, tem uma indústria de refrigerantes, é por isso que eu estou contando a história dele. Então, assim, como é que ele começou? Começou com um caminhão. Aí foi estruturando a história da logística de caminhão. Aí ele fazia transporte de refrigerante. Aí um dia, uma empresa que ele fazia transporte de refrigerante, o dono chegou para ele e falou, olha, fulano, eu quero sair desse ramo, quero ir para outro ramo. Você quer comprar a minha indústria de refrigerante? Aí ele falou assim, olha, mas eu sou transportadora, não sei o que e tal. Não, eu vendo do jeito que você achar melhor, aí a gente negocia. Pronto, comprou a indústria de refrigerante. E ele já tinha o principal ativo de uma indústria de refrigerante, que é a logística. Aí ele, englobou a indústria de refrigerante. E aí depois ele englobou outras coisas nessa história, né? Mas eu entendi, aquilo lá assim, me marcou assim, essa conversa com ele, que eu falei, cara, olha que interessante a estratégia dele, né? De estruturar os negócios. Então, assim, uma pequena propriedade rural tem que ter uma estratégia assim também, de crescimento, né? Tem pecuária lá, no contexto geral, que a pecuária não está em um bom momento, né? Então, assim, é um momento, não é um momento de sair da pecuária, é um momento de manter, né, e de reestruturar a estratégia de negócio dentro da propriedade rural. E aí nós vamos fazer essa experiência lá no Cetrex, né, para conseguir começar a amadurecer isso nas pessoas, né, dar um exemplo e as pessoas começarem na região a pensar novas estratégias de negócios. Como que você vê
a importância do técnico extensionista, a importância do consultor, né, de trabalhar junto com o produtor rural, não só o produtor rural, assim, quando a gente fala em empreendimento, em negócio geral, buscar essa referência, né, não trabalhar sozinho, né? Olha, vou dar outro exemplo de consultoria que eu fiz, né? As grandes fazendas, os grandes empreendedores, no negócio deles têm como se fosse uma central de inteligência, né? Que são os conselheiros, né? Tem até um livro muito interessante do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, né? E uma das coisas que ele coloca lá, um dos capítulos, ele fala do conselho, né? Da importância de bons conselhos. Então, assim, a pessoa quando ela vai empreender, ela precisa ter digamos assim, ela se cercar de pessoas, de conselhos, de técnicos, experiências, né? Visitar outras experiências similares, ter um corpo técnico, ter pessoas que envolvem o negócio, que envolvem aquela inteligência, né, de conhecimento técnico e de negócios, e tomar a decisão, de preferência, escutando os conselhos das pessoas. Né? Isso assim, quando eu fiz essa consultoria para essa fazenda lá no Cerrado, né, 10 mil hectares eles têm. E eles estavam querendo entrar para o ramo de fruticultura. Então, para tomar a decisão, eles me chamaram, me contrataram, trouxeram o contador, o administrador financeiro, alguns agrônomos, e eu apresentei, e assim, eles ficaram amadurecendo aquela estratégia, até eles decidirem comprar uma terra e entrar para o ramo de fruticultura, que nem eles estão fazendo agora. Então, assim, a tua pergunta é muito, muito boa nesse sentido, para deixar, assim, trazer isso à tona, que é um comportamento. Quando a gente tem um curso do Sebrae que chama Empretec, que é um curso para quem quer empreender, para quem é empreendedor, né? E um dos comportamentos que tem lá é esse, assim, de comunicação, né? É uma coisa muito importante para quem empreende. O CIAT ele atua bastante em rede, né? Quando nós atendemos produtores, preferencialmente a gente atende associações, grupamentos de produtores mais organizados. Porque a gente entende também que a experiência de um vale para o outro e várias experiências elas potencializam o negócio. Você pode fazer compra coletiva, você pode vender seu produto coletivamente, ganhar um valor melhor, você pode ganhar em escala, em transporte. Então, eu compactuo dessa ideia também, de girar ideias. A gente está sempre conversando. A comunicação, acho que é bem a base da extensão rural também, né? Sim. Aí eu queria agradecer você, né, pela sua vinda aqui em Valadares, ter se disposto a estar aqui com a gente, pensar esse negócio junto. Acho que foi fundamental as pessoas te conhecerem pessoalmente aqui no CIAT, para a gente espalhar essa ideia, né? Assim, contaminar as pessoas no sentido legal, sabe, da palavra. E se você quiser assim, fazer suas considerações, passar suas redes sociais, falar sobre o seu curso online, que é muito bom, né? Tem uma aceitação muito bacana, as experiências das pessoas que a gente viu lá no seu curso têm sido experiências de sucesso. Então, está aberta aí a palavra, se você quiser dar um recado aí para o pessoal, para a gente incentivar as pessoas a participar desse trabalho, acompanhar também, que vai ser um trabalho a longo prazo, né? Assim, o SAF, ele não começa amanhã e dá lucro no outro dia, né? Sim. É um trabalho que vai exigir um tempo, né? Uma maturação, tanto nossa quanto de quem vai participar, né? Sim. O curso, né, o DNA Agroflorestal, ele, assim, a lógica é um curso de negócios mesmo, né? Então, assim, eu procuro casos, né, de experiências que tem, assim, um contexto já de mercado, de histórico, para estudar, sistematizar e colocar lá disponível, né? Então, assim, essa oportunidade de estar com vocês construindo mais um projeto que vai entrar para dentro do curso, eu estou achando, assim, uma coisa muito boa, porque é dentro de uma região que precisa muito, né? E assim, tem diversos tópicos, assim, né, temas dentro do curso, módulos, né, a parte técnica, a parte de compostagem, a parte de sucessão de plantas, tem alguns assuntos lá dentro, né. Depois quem quiser conhecer mais pode entrar no site, né, e ver um pouco lá tem um vídeo explicando mais do curso, né. E vocês têm uma estrutura, né, que eu acho assim importante, assim, cada vez que tem um negócio ou uma experiência, ter como as pessoas visitar, conhecer, né? Então, assim, o CIAT tem uma infraestrutura muito boa que vocês têm lá, não só para receber pessoas, como para armazenar sementes.
e assim, seleção genética de galinhas, né, de poedeiras, para colocação para ovos, né, postura. Então, assim, tem uma série de experiências muito interessantes lá, né? Então, a gente colocar mais uma experiência lá, né, com um sistema, digamos assim, agro-silvopastoril, né? Esse é o termo técnico. Analisar isso, poder mostrar isso para as pessoas, colocar isso dentro do curso, né, que a gente vai fazer em parceria, né? Eu estou assim muito feliz com essa oportunidade e assim acho que isso vai ser uma coisa muito boa para todo mundo, para a região. Então é isso. Quem quiser conhecer mais esse trabalho, é só me acompanhar aí nas redes sociais. Estou sempre procurando fazer essa conexão, digamos assim, financeira com o ambiental. O ambiental é dinheiro. Aqui está bem claro, assim, se não tem um ambiental, não tem dinheiro. Exato. Agora nós vamos construir uma história de que o ambiental é dinheiro. Esse é o desafio para nós aqui. É isso, valeu. E gente, em nome do SEAT agradece sua vinda. Esperamos colher bons frutos desse SAF, dessa agrofloresta, né? Que seja uma coisa que fique na região, que realmente se estabeleça como uma alternativa. Valeu. Valeu. Muito grato, Guilherme.